Olá, meus amigos, que bom estarmos de novo aqui juntos e agradeço a você pela sua audiência, pela sua participação, né, no meu canal do YouTube, com seus comentários. Agradeço de coração por isso e essa semana eu fiquei feliz. Eu estava numa região de Minas Gerais apresentando lá umas palestras no congresso e fiquei sabendo de pessoas que têm assistido esses vídeos e têm recebido benefícios para a sua vida, para o seu comportamento, para a sua saúde mental e espiritual. Que bom. Essa é a meta minha missão é ser usado por Deus para ajudar a aliviar o sofrimento das pessoas através do meu trabalho. Eu tenho um título, talvez o título que eu pudesse usar hoje aqui nessa mensagem é a mudança mais importante em sua vida. Eu tenho alguns textos interessantes que eu vou ler aqui na minha tela e vou seguindo com os comentários. Esses dias houve a diplomação do presidente e do vice-presidente do Brasil e eu li rapidamente essa notícia. Na verdade, eu tinha parado na estrada, eu estava numa viagem missionária e parei para almoçar e tinha uma televisão ligada e vi ali essa notícia. E ao chegar em casa à noite, eu então vi um pouquinho mais de notícia rapidamente ali e a rede de comunicação que eu li dizia que depois da diplomação do presidente e do vice-presidente, eles foram comemorar com o juiz do Supremo Tribunal Eleitoral, o prefeito do Rio de Janeiro e outros líderes foram comemorar na casa de um advogado e a comemoração foi feita ao som de samba. Eu fiquei pensando, imagina que bênção seria para o nosso país se a comemoração fosse um culto de gratidão a Deus, ao Deus do universo, que permitiu esse acontecimento, né? Se fosse um culto com humilhação do coração a Deus, com gratidão no coração por Deus ter permitido a vitória eleitoral e com o desejo sincero nesse culto, né, de ajudar o nosso país e nosso povo. Imagina que diferença que seria. Deus permite que líderes assumam posições de poder na sociedade, na política, na igreja, para ver se eles farão a vontade de Deus. Somente assim poderá produzir benefícios justos para todos e avanço da luz e da sociedade, para o bem. Mas se esses líderes não cumprem os propósitos divinos para seu cargo, seja político, seja empresarial, seja eclesiástico, eles terão que pagar o preço dessa falta imensa, pagar o preço da oportunidade que tiveram de fazer o bem e não fizeram. Só que o preço ou a punição não é algo imediato nessa existência. Por isso, segundo o que lemos em Eclesiastes, na Bíblia, em Eclesiastes, não é do livro apócrifo eclesiástico, é do livro Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão, e eu parafraseando ali o capítulo 8, o versículo 11, fica assim: visto como não se executa imediatamente os julgamentos e punições sobre as más obras, corrupções, fraudes, os corações das pessoas que são ímpares, são más, são corruptas, se enchem de disposição para fazer o mal. Já que demora a punição não vem imediatamente, as pessoas malignas ficam achando que está tudo certo. O que Deus está dizendo nesse texto de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11? Deus está dizendo que os corruptos continuam a praticar a corrupção no governo, nas empresas, na igreja, porque não são imediatamente punidos pela justiça divina. Eles parecem acreditar que as suas atitudes malignas, desonestas, cheias de conflitos de interesses, passam
despercebidas por aquele juiz magnífico chamado Jesus Cristo. Queridos, o mal não faz o que ele quer na hora que ele quer. Tem uma hora que o juiz da Suprema Corte Divina, Jesus Cristo, diz: chega, até aqui virás não mais adiante, conforme está em Jó, capítulo 38, versículo 11. E veja a inspiração divina que diz assim: todos os poderes terrestres estão sob o domínio do Ser infinito. Ao mais poderoso governador, ao mais cruel opressor, diz ele, Deus: até aqui virás e não mais adiante. Jó 38, 11. O poder de Deus é constantemente exercido para contrariar as forças do mal. Ele, Deus, está sempre em ação entre os homens, entre os seres humanos, não para os destruir, mas para corrigi-los e preservá-los. Isso está no magnífico livro chamado Patriarcas e Profetas, página 511, parágrafo 2. Eu vou ler de novo. Todos os poderes terrestres estão sob o domínio do Ser infinito. Ao poderoso governador, ao mais poderoso governador, ao mais cruel opressor, diz ele, Deus: até aqui virás e não mais adiante. Jó 38, 11 é citado nesse texto aí. E termina dizendo: o poder de Deus é constantemente exercido para contrariar as forças do mal. Ele está sempre em ação entre os homens, não para os destruir, mas para corrigi-los e preservá-los. Você que é um líder político, para que você está no poder? Para destruir ou para construir? Para corrigir os erros da sociedade ou para viver em conflitos de interesse o tempo todo? Você que tem uma empresa, para que você usa os bens que você ganha nessa empresa? Para a luz ou para as trevas? Você que tem um poder eclesiástico em qualquer igreja, como você usa esse poder? Para que você usa esse poder? Então, será que o novo governo no Brasil é uma terceira chance que Deus está dando? Ou se as chances foram dadas e não foram devidamente aproveitadas? Não tendo sido aproveitadas como Deus intencionava, então agora estamos no fim. E a malignidade toma conta porque o Espírito de Deus está se afastando para o segmento e agravamento do grande conflito entre o bem e o mal, da grande angústia, como é descrita na palavra de Deus, como tendo que vir a esse mundo imediatamente antes da vinda de Jesus, para pôr um decidido fim à corrupção, ao mal, o que acontecerá nos próximos anos, conforme a profecia bíblica. Queridos, existe religião barata em abundância, mas não existe cristianismo barato. O eu pode aparecer muito na falsa religião, na falsa intenção, na política de falsas intenções, né? O eu está sempre em evidência, porque eu faço isso, eu faço aquilo. A pessoa que tem um cargo político humilde, ela fala: a minha equipe trabalha comigo. Bem diferente, né? Então, ontem, dirigindo meu carro numa viagem missionária bem longa, eu ouvi um interessante podcast onde foi falado, entre outras coisas, sobre o presidente Biden, que é católico, que tem um conselheiro jesuíta. Esse presidente Biden dos Estados Unidos, que é submisso ao Papa Francisco. E os apresentadores do podcast comentavam que 6 décadas atrás, quando o país fundado por protestantes, que são os Estados Unidos, né, teve o primeiro presidente católico, John Kennedy, o povo fiel protestante teve um certo medo, vamos dizer assim, porque será que os Estados Unidos sofreriam por causa das doutrinas católicas caso o presidente Kennedy misturasse a sua religião com o Estado? Hoje, décadas depois, o povo norte-americano não liga mais para isso ao ter de novo um presidente católico sob o comando do Vaticano. Que triste isso, né?
Eu sou protestante porque eu protesto contra aquilo que não é de acordo com os ensinos e princípios da palavra de Deus, a Bíblia. É por isso que eu sou protestante. Não é para inglês ver. Nesse podcast, e na verdade, deixa eu voltar atrás à ideia anterior, e na verdade, não é nenhum mérito meu de forma alguma. Eu fui chamado, como todos são chamados, para a luz. Jesus disse, não foram vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi vocês. Então Jesus escolheu vocês, me escolheu. Uma vez um parente meu, uma pessoa até espiritual, bastante eclética em termos de filosofia religiosa, essa pessoa disse assim, se dirigindo a mim, por que Deus escolheu um povo, né? Parece um preconceito contra os outros povos. E Deus me iluminou na hora e disse, olha, não foi Deus que escolheu um povo, foi um povo que escolheu Deus. Quem é o povo de Deus? É que escolhe ser de Deus. O povo de Deus é muito mais do que a igreja de Deus. Então, nesse podcast que eu ouvi ontem lá, durante a minha viagem missionária, foi falado que líderes cristãos evangélicos, agora são os evangélicos, que fazem lavagem cerebral dos membros de suas igrejas, pregando uma graça barata, um falso cristianismo, ganham uma fortuna esses líderes, distorcendo o que a Bíblia fala sobre dízimos e ofertas, e desfilam com carros caríssimos, roupas de marca, vivem em mansões. Isso é triste e é revoltante também, porque passa uma imagem errada do que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que não tinha nada desse mundo, materialmente falando. Só a verdade tem poder santificador do caráter. Santificação para a Bíblia, meus amigos, é o processo de Deus curar nossos defeitos de caráter gradativamente. Para a Bíblia se tornar santo ou ser feito santo ou santa, uma pessoa não tem nada a ver com decretos eclesiásticos. Tem que ver com a ação divina, com o trabalho do Espírito Santo na mente humana, primeiro mostrando os nossos defeitos de caráter para nós mesmos e depois oferecendo perdão e recuperação. E a escolha de receber ajuda divina é pessoal, você que decide. Não é receber água benta espargida pelo sacerdote sobre o seu corpo, não é receber água benta ou beber uma água, né, supostamente milagrosa que um determinado pastor, enfim, tem orado sobre ela. Essas atitudes são pagãs, não são cristãs. A bênção do Senhor do céu vem pela graça de Jesus, vem pela atuação do Espírito de Deus sobre a pessoa arrependida, que se humilha diante de Deus, aceita o perdão de Deus e luta contra o mal a partir do momento em que foi iluminada pelo Espírito de Deus sobre aquele assunto. A verdade de Deus que produz salvação, que produz amadurecimento espiritual, vitórias diárias e progressivas sobre defeitos de caráter, isso é que é essa santificação. É diferente essa verdade de Deus que produz esse amadurecimento, essa santificação, é diferente da verdade de Deus que produz informação. Satanás e os outros demônios têm informação sobre a verdade, mas a rejeitam. Eles rejeitam a verdade. Você pode ser membro de uma igreja, de uma filosofia ou qualquer filosofia, qualquer igreja, e ter somente informação. Pode não evoluir para um amadurecimento do caráter. Nesse caso, de duas uma, ou você está na igreja certa, vivendo da maneira errada, ou você está na igreja ou filosofia errada e vivendo da maneira errada. Porque só a verdade tem poder de mudar a pessoa de dentro para fora de verdade. Outro ponto para a gente pensar é que cada um deve ter uma experiência viva nas coisas de Deus. Cada um precisa desenvolver raízes em si mesmo no Senhor Jesus. Ele disse que sem Ele nada podemos fazer de bom e de bem. Ele é a videira e nós somos as varas. Se você está só ligado com a humanidade, então não recebe a seiva espiritual para a mudança do seu caráter, e é isso, só isso, que é capaz de produzir paz no coração e felicidade interior.
Exercite suas faculdades nas coisas espirituais, a sua mentalidade nas coisas espirituais. Você que é uma pessoa muito rica, por exemplo, que está me escutando, você tem tudo, ou pode ter tudo, ou já se deu tudo que o mundo diz que se tiver você será feliz. Pense bem, você ficou feliz de verdade com a riqueza do mundo? Será que não ficou um vazio? Nossa necessidade profunda só pode ser preenchida com as coisas de Deus. Busca o Senhor de todo o coração, todo o seu coração, e Ele se revelará a você. Daí você terá serenidade, com ou sem fortuna material, ou apesar dela. Dá uma lida em João 14, onde ele fala que eu me manifestarei a Ele, aquele que se rende ao Senhor Jesus, que procura obedecer a sua lei. Então, ser seguidor de Jesus Cristo envolve não se contentar com uma religião barata, fácil, uma religião de oba-oba, com músicas inadequadas e irreverentes, com uma leitura superficial e distorcida da Bíblia para se adequar ao que a pessoa acha que é verdade, em vez de se adequar ao que a palavra diz. A igreja está se perdendo porque quer trazer o mundo para dentro dela, na ideia de que isso ajudará a converter as pessoas do mundo. Isso se dá pelo estilo de música, pela pregação superficial, falando só de amor de Deus, sem falar do pecado, da responsabilidade de lutar para a mudança do caráter, né? Essa mundanização da igreja se dá pelo apego a um vestuário sensual. Então, ser seguidor de Jesus requer a morte do eu, do desejo desenfreado, desaprender para aprender com o Mestre Jesus Cristo em sua palavra. Seguir Jesus Cristo, se tornar um discípulo dele, requer aprender dele dia a dia a maneira de vencer algum desagradável traço de caráter, imitando cada dia o exemplo dele, chegando mais perto dele, nosso único modelo correto de pessoa. Se você quer herdar as mansões que ele foi preparar para nós, você precisa, e eu também, formar aqui e agora, um dia de cada vez, um caráter como devem possuir os habitantes do céu. Nas igrejas existem momentos de louvor, não é isso? Especialmente a igreja evangélica, mas acho que na católica também. E hoje eu li um texto que diz assim, que diz qual é o melhor louvor para Deus. Sabe qual é o melhor louvor para Deus? Porque algumas igrejas dizem, vamos agora o momento de louvor, e, enfim, e aí são músicas cantadas. Mas qual é o melhor louvor? Você sabe o que a inspiração diz? Diz assim, eu vou ler aqui, o maior louvor que as pessoas podem apresentar a Deus é se tornarem instrumentos consagrados por cujo intermédio Ele, Deus, possa agir. Está no livro chamado Atos dos Apóstolos, página 362. Atos dos Apóstolos 362. Eu vou repetir, o maior louvor que as pessoas podem apresentar a Deus é se tornarem instrumentos consagrados por cujo intermédio ele possa agir. Imagina um líder político cedendo a sua vida ao Senhor Jesus. Que bênção não poderia ser para uma sociedade. O que você está fazendo na sua vida e com a sua vida? Queridos, vocês já descobriram que se entregar ao Senhor Jesus um momento de cada vez, um dia de cada vez, todos os dias, é o caminho do serviço cristão que produz satisfação pessoal que nada nessa vida substitui. Nosso sofrimento principal é por causa da contaminação do nosso caráter. É isso que nos faz sofrer, não é a falta de amor das pessoas, falta de dinheiro ou de mais dinheiro, falta de poder social. Não é nada disso. O que precisamos é de poder do coração. Isso significa ter o Espírito de Deus controlando o nosso ser, nossa mente, nossa vida, nossas escolhas. Mas você tem que querer isso, escolher por si mesmo, por si mesma e pedir. Jesus disse, peça e você receberá, bata e a porta lhe será aberta, busque e você encontrará. O quê? Encontrará o quê? A força para viver a vida de seguir e servir o Senhor justo, bom, compassivo e dono do universo, chamado Jesus Cristo. E se os líderes das nações entendessem isso e buscassem isso, imagina como seria a vida na nossa sociedade.
Cristianismo tem que ver com uma mudança do coração, do caráter. O que o Senhor Jesus realiza em nosso interior será visto no exterior. Uma vez, um pastor conhecido meu na cidade do Rio de Janeiro fez um programa para os jovens e o título do programa, sabe qual foi? Eu achei bem interessante. Ele falou assim, as aparências não enganam. Que em geral o povo diz, as aparências enganam. Mas muitas vezes as aparências não enganam. Não enganam. Eu tenho um texto aqui que diz assim, se alguém é seguidor de Cristo, não pode ter trato ríspido, não pode ter coração duro, falto de compaixão, não pode ter linguagem vulgar, não pode ser cheio de pompa e presunção, não pode ser despótico, o dominador, nem usar palavras ásperas e censurar e condenar. Está no comentário de Ellen White, comentário bíblico, volume 6, página 1240. Eu vou reler o texto. Se alguém é seguidor de Cristo, não pode ter trato ríspido, não pode ter coração duro, falto de compaixão, não pode ter linguagem vulgar, não pode ser cheio de pompa e presunção, não pode ser despótico, dominador, nem usar palavras ásperas e censurar e condenar. Um outro texto dessa mesma autora, inspirada no livro chamado Nossa Alta Vocação, página 334, o parágrafo 5, diz assim, todos os defeitos do caráter têm sua origem no coração. O coração é a parte mais profunda da nossa mente, Orgulho, vaidade, temperamento forte, chamado forte, e cobiça, procede do coração carnal, não regenerado pela graça de Cristo. Se o coração for refinado, abrandado e enobrecido, as palavras e as ações testificarão disso. Quando a pessoa for inteiramente entregue a Deus, haverá firme confiança nas promessas de Deus e sincera oração e esforço decidido para reger as palavras e ações. Coisa linda, Muita gente pensa que é cafona, se entregar a Deus, que é coisa do passado, que é fundamentalismo, que, se entregar a Deus para Ele mudando o seu caráter, é o caminho da felicidade, da serenidade, da paz interior e do serviço para as pessoas. Isso sim é que é boa política. A boa política só pode ser praticada, queridos, pela submissão aos pedidos de Deus. Se for o seu partido só o coração humano, não dá certo. Você pode submeter a um tratamento psicológico chamado psicoterapia ou terapia psicológica com psicólogo, e existem realmente indicações precisas para isso, indicações corretas cientificamente para esse tipo de atendimento, de ajuda humana. Mas nada substitui a terapia com Deus, pela oração, pelo estudo e meditação na Bíblia e pelo ajudar as outras pessoas física, mental, social e espiritualmente. As psicoterapias, muito menos as medicações psiquiátricas, elas não têm poder para mudar nosso coração. Só o poder de Deus pode fazer isso através do trabalho do Espírito Santo, caso você queira isso e peça a Ele que faça isso. Então veja esse outro texto lindo que eu parafraseei e que diz assim, eu vou ler aqui, deixe seu coração na meditação das gloriosas verdades contidas na palavra de Deus, pois assim você não terá o constante desejo de algo que não possui. Pessoa, eu acho tão medíocre, desculpa essa palavra, pessoas bilionárias que não conseguem relaxar, querem ter mais uma empresa, mais uma casa, mais um carro, mais uma fazenda, mais um bilhão na conta, mas enfim, nunca são satisfeitos. Por quê? Então eu vou repetir o texto. Deixe seu coração na meditação das gloriosas verdades contidas na palavra de Deus, pois assim você não terá o constante desejo de algo que não possui. Despreze os pensamentos vulgares, vãos. Assim você estará sempre procurando satisfazer a elevada norma de virtude e santidade ou amadurecimento espiritual que o Evangelho os apresenta.
Dessa forma você buscará mais altas realizações na vida da relação com Deus, da vida divina. Converse com Deus por meio da sua palavra, da palavra de Deus. Isso enobrecerá toda a sua natureza. Contemplando o elevado ideal que Jesus te propõe, você será exaltado, exaltada para uma atmosfera pura e santa, a própria presença de Deus. Ali, permanecendo, partirá de sua pessoa uma luz que iluminará a todos os que se associam com você. Coisa linda, né? Eu vou ler essa última frase. Ali, permanecendo na presença de Deus, partirá de sua pessoa, de você, uma luz que iluminará a todos os que se associam com você. O que é que sai de você para as pessoas? Trevas ou luz? Você e eu só podemos ter paz mental, serenidade, calma, sendo luz para os outros. E para isso temos que receber luz. Não podemos dar o que não temos. E a luz verdadeira só vem de Jesus Cristo. Lembra que ele disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Lembra disso? Ele falou isso, está narrado em João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 11. Repito, ele disse, Jesus, ele disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Converse com o Senhor Jesus por meio da Bíblia. Isso vai enobrecer toda a sua natureza humana, como eu disse. É uma pena que líderes políticos ou não se afastam do Senhor e da prática dos princípios da sua palavra e oferecem ao povo lixo com formato de liberdade, de cientificidade. É uma capa de ciência, mas é uma falsa ciência. É maligno isso. Aí entram os ensinos sobre ideologia de gênero, poliamor, teologia da prosperidade, que se trata de uma negociata com Deus como se o Senhor Deus fosse um capitalista fanático por poder econômico. Tem igreja que parece mais bancos do que qualquer outra coisa. Ao mesmo tempo que a sociedade se degrada a passos largos, os verdadeiros seguidores e praticantes da verdade crescem no caráter, seguem para mais luz e se tornam mais misericordiosos, ajudando a aliviar os sofrimentos das pessoas sem nenhum conflito de interesses. É assim que Jesus agia no seu tempo quando viveu aqui lá na Palestina. E é assim que ele nos convida para agir agora. A mudança mais importante, meus queridos, na sua vida e na minha, é a mudança gradativa do caráter rumo a se tornar o mais parecido possível com o caráter do Senhor Jesus, que andava fazendo bem, pregando o arrependimento, a crença do Evangelho e a obediência à lei de Deus, conforme está no original, na Bíblia, em Êxodo capítulo 20. Esse é o caminho da santificação, que é o mesmo, santificação para a Bíblia, é o mesmo que amadurecimento espiritual, que é o mesmo que ser resgatado por Deus para Ele construir em nós o que foi perdido com o pecado. Isso é que é verdadeira educação e sentido para a vida. Grande abraço, fiquem com Deus e desejem a luz de Jesus. E procurem essa luz, e Ele vai dar. Até breve.